Sejam todos bem-vindos a mais um Decodifica, podcast da Prodan voltado para assuntos de tecnologia. Meu nome é Ricardo Abinader e hoje vamos falar sobre Digital Twins, gêmeos digitais. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um curtir no vídeo, compartilhar com os amigos. Para falar aqui um pouquinho sobre, nos esclarecer um pouquinho sobre Digital Twins, a gente tem aqui o nosso convidado, nosso colega aqui que trabalhou aqui com a gente. Se apresente um pouquinho aí, Luciano. Bom, prazer estar aqui. Meu nome é Luciano Araújo, eu sou arquiteto e urbanista, trabalho como especialista no Hub de Inovação da Claro Bion. Atualmente eu pesquiso, faço um mestrado em gêmeos digitais na Poli, na USP, e é um tema aí que realmente eu sou apaixonado e eu acho que está crescendo muito e a gente tem bastante coisa para conversar. Legal, Luciano. Bom, obrigado aí por ter vindo, ter disponibilizado aí um tempo para vir aqui, para nos ajudar a entender um pouquinho aí sobre essa tecnologia, porque ela não é muito, assim, propagada dentro do meio, assim. Talvez você, que já está ali num outro ambiente, você deve estar imerso, obviamente, né, nessa tecnologia. Porém, quando eu converso com alguns pares meus, assim, muitas pessoas nunca nem ouviram falar, né, do que é Digital Twins. Então, a primeira pergunta é, o que é, e se isso é uma coisa nova, é uma coisa que nem a IA, que na verdade já vinha há muito tempo e agora que está fomentando. Então, nos dê uma palhinha aí inicial sobre gêmeos digitais. Legal. Bom, os gêmeos digitais, acho que a melhor maneira de definir é como a gente pensar num modelo virtual de uma entidade física ou de um processo físico. Em que sentido? Não é simplesmente um modelo 3D, mas um modelo que tenta replicar realmente as características físicas de uma a gente chama de entidade. Seja uma máquina, seja um pedaço de uma cidade, seja o desenho de um processo industrial, a gente realmente tem um modelo bastante fiel a essa realidade para permitir, daí a gente pode falar um pouco mais, mas permitir desde simulações e cenarizações. A gente fala muito no cenário, usando um termo em inglês, what if, né? Assim, o gêmeo digital permite realmente que a gente vá nessa linha. Quanto ao tempo que, se é uma coisa nova, ela começa, vamos dizer, o primeiro momento a indústria aeroespacial entra e já começa a ter esse tipo de tecnologia ou solução para indústria de alta de entregas complexas, falando de aeroespacial mesmo, né, da construção de foguetes e de naves no próprio projeto Apollo, se eu não me engano, já tinha alguma coisa que traduzia esse conceito. Mais para frente um pouco, a indústria do petróleo começa a usar o gêmeo digital também para as plataformas de petróleo, no que seria ligado ao que é uma manutenção preditiva. Essa capacidade de criar esse gêmeo digital ou essa entidade digital que tem uma característica física muito atualizada, né? Essa coisa dela ser um modelo que sempre está sendo atualizado, permite que também a gente vá nesse sentido do que seria uma manutenção preditiva. Então é um conceito que já está aí há algum tempo. E na indústria também ele já vem sendo aplicado há alguns anos, seja nessa simulação, como eu falei, o próprio gêmeo digital de uma cadeia de valor, de um processo complexo industrial, ele está lá permitindo essas cenarizações, o que seja uma otimização matemática. Então é uma coisa que agora chega e especificamente agora chega também para a cidade inteligente, chega para o urbanismo, para grandes empreendimentos. Então está migrando. Existe processos biológicos que podem ser também adaptados a esse conceito para biosimulações. Então é bem amplo. Legal. Eu estava dando uma olhadinha nessa questão dos gêmeos digitais, aí eu vi, por exemplo, um caso que eles estavam treinando um robô, aí em 2 dias eles conseguiram treinar o robô em 10.000 horas, porque ele estava realmente dentro de um ambiente, né, digital, onde ele conseguiria a- não só predizer, mas como acelerar, é isso, né? Também eu consigo
ir para frente, ir para trás? Como é que é isso? Sim, eu acho que nesse conceito, pensando em treinar um sistema, né, autônomo, você ter um ambiente que é um ambiente virtual ali e que tem características físicas, vai possibilitar que o quê? Dependendo da sua capacidade computacional, você rode e gere milhares de simulações num tempo muito curto. Então, a tecnologia do gêmeo digital, nesse caso, funcionando como o arcabouço do espaço, aonde esse robô, esse sistema autônomo vai atuar, permite que realmente você faça milhares de simulações e milhares de cenarizações em pouco tempo. Tudo vai depender realmente da sua capacidade computacional. Legal. Além da capacidade computacional, quais são outros elementos que eu preciso me atentar quando eu estou começando a desenhar um modelo de digital twins? Quero fazer aqui, eu simular determinada situação. O que que eu tenho que... Ok, eu tenho que me preocupar com o poder computacional, que eu imagino que, a depender do que eu estou emulando, vai ser enorme, né? Uhum. Mas o que que eu preciso mais? Por exemplo, dados, alguns profissionais daquele tema. Como é que eu consigo me preparar para começar um projeto de gêmeos digitais? Eu acho que dados, sem dúvida, mas classes de dados. Você tem dados espaciais, que são importantes, se a gente está falando de um modelo que vai ter uma característica física, então você realmente tem um modelo tridimensional daquele sistema. A parametrização desse modelo, ou seja, trazer características físicas daqueles materiais, daquela físicas até do mundo real, da própria gravidade, inércia, Entendi. esses elementos são importantes. Características que podem compor um modelo, como a própria simulação climática, características de temperatura, dados que podem realmente enriquecer esse modelo, e você pode ter a carga de dados dinâmicos. Por exemplo, se a gente for falar de um gêmeo digital para um estudo de uma intervenção urbana, vamos dar um exemplo aqui no centro de São Paulo, a gente pode trazer dados do trânsito, da circulação de pessoas. Então você vai carregando esses elementos. Eu acho que isso é importante, e o que a gente chama de parametrização ou também de topologias. Eu acho que na construção do gêmeo digital a gente tem essa gama de informações que vão desde informações que podem vir através de uma planilha ou de um arquivo JSON ou de uma API, e aí entra numa coisa que é a interoperabilidade. Eu acho que o gêmeo digital entra num tema muito atual, do ponto de vista da tecnologia, que é a interoperabilidade. Ele no final das contas, um modelo que ele precisa dessa capacidade de comunicação entre diferentes sistemas. Legal. Eu dei uma olhada, a NVIDIA, tudo que exige muito processamento, inteligência artificial, da NVIDIA está envolvida, né? Sim. Os caras têm uma plataforma muito forte aí dentro desse universo. Mas, ainda dentro desse escopo aí, eu vi muito relacionar metaverso com digital twins. É, é, é inerente, eu preciso pegar esse meu montante de dados e tudo que eu tenho para se gerar o gêmeo digital e colocar no metaverso, ou não é necessário, ou depende do caso? Como é que a tecnologia do metaverso e do digital twins eles se flertam? Olha, é uma excelente pergunta, porque primeiro começa com a questão da NVIDIA. Ela está colocando, inclusive, nas placas mais novas ali com o Digital Twin como um dos features, né? A possibilidade de rodar ali dentro o Digital Twin. É, a questão do modelo tridimensional ou do que seria o metaverso depende muito do que você vai fazer. Se você vai criar um modelo que tem uma função espacial, novamente trazendo para o universo do urbanismo, onde a gente tem uma resposta tridimensional, espacial, de circulação de pessoas e até de
é uma visualização do que é esse cenário, de como é esse cenário. O metaverso ele é essencial, ele ajuda na interpretação desse dado, na obtenção dos insights. Você faz essa simulação, você faz esse digital twin, você carrega ele com esse monte de dados, e aí você pode visualizar e traduzir essas respostas para diferentes interlocutores. Então, do ponto de vista de comunicação, o modelo tridimensional para projetos específicos, seja uma máquina, vamos dizer, eu estou fazendo uma simulação de uma turbina, um digital twin de uma turbina de um avião. É, eu posso visualizar tanto o aspecto mecânico, mas eu posso ver o fluxo de fluidos, a mecânica de fluido acontecendo. Eu posso parar aquilo, eu posso girar. Então, para um processo de engenharia, a visualização é muito rica. E para diferentes níveis de entendimento. Tem coisas que um engenheiro super experiente vai conseguir mentalmente pensar naquele modelo, mas alguém que não tem tanta experiência não vai ter essa capacidade ainda de fazer isso mentalmente. Então, a visualização desse modelo ela é muito rica para uma capacidade de comunicação entre diferentes pares, ou vamos dizer, numa situação interdisciplinar. Eu acho que isso é muito rico. Do ponto de vista, por exemplo, de um gêmeo digital, de uma cadeia de valor, de um processo industrial complexo, seja vou dar um exemplo, uma fabricação de fertilizantes, que é uma cadeia que tem um monte de fatores, seja de insumo, de onde estoca, quais são os processos, quais são as misturas. Você pode visualizar isso de um modelo tridimensional, você não precisa tanto de um metaverso. Então, para processos, não é tão necessário. Agora, para esse outro tipo que eu citei antes, onde a gente vai realmente ter acho que a palavra é uma comunicação entre diferentes disciplinas. É muito rico. Tá? O metaverso, assim, faz parte. E aí a capacidade computacional é o que você falou. A gente vai precisar de GPUs Sei, sei. e muito mais. Isso aí a gente já está um pouco familiarizado, porque a IA carece de algum problema parecido, né? Da questão do consumo energético disso também, né? E da onde vem a fonte de matriz energética para ver se, né? Questão de impacto ambiental e tudo mais. Você quer falar alguma coisa sobre esse Não, ponto? não. Você ameaçou aqui. Não, eu acho que até esse tipo da própria análise desse tipo de processo, essa cenarização é possível através do gêmeo digital. Você pode realmente desenhar uma operação completa, inclusive a operação computacional e toda a parte de carga energética, de temperatura, todos os elementos podem estar no modelo. Então ele vamos dizer, se autoalimenta. Isso pode ser otimizado a partir do momento que você realmente parametrizar esse conceito. Então, esse modelo, a própria complexidade de uma estrutura computacional, com todas as características de gasto de energia, de dissipar calor, ela pode estar se beneficiando da própria Entendi, tecnologia. entendi, entendi. Como eu falei um pouquinho de IA, então eu vejo assim, o gêmeo digital ele vai se valer ou se vale de várias tecnologias, né? Apesar de ele não criar uma tecnologia nova, ele se vale de uma composição de tecnologias para se chegar a essa réplica do modelo real no mundo digital. Então, com certeza se usa muito de IoT, dependendo do caso, para captar dados, né? Principalmente falando em cidades inteligentes, né? Se vale de metaverso, realidade aumentada, que você falou, para a gente ter uma visão da dinâmica, né, da simulação. Uhum. E pensando em predição, eu sei que eu posso usar machine learning, né, ou Sim. outros algoritmos de rede neural mais complexos, né,
Mas também posso utilizar algoritmos simples para chegar a essas predição. Ou quando eu uso Digital Twins, eu estou necessariamente falando quando eu uso da parte de predição e usar machine learning e inteligência artificial. Eu acho que, de novo, é uma pergunta muito, muito importante. Por quê? A partir do momento que a gente está falando de um modelo que simula uma realidade, a gente está definindo vamos dizer, os guardrails do sistema. Então, quando a gente pensa, numa inteligência artificial, extrapolando, um dos problemas é a alucinação, né? Um Sim. dos problemas quando a gente tem um campo mais definido, esse jogo fica melhor, fica mais fácil de você perceber se essas alucinações estão acontecendo ou não. Então, o Digital Twin ele já é uma boa base para você começar a usar um AI de uma maneira um pouco Assertivo. mais disciplinada. Das técnicas tradicionais, né, como você falou, seja de machine learning, seja a própria otimização matemática, que ela é super eficiente, né? Ele está ali para isso. Ele serve realmente como uma possibilidade de você ter uma base, ela está super bem construída, e aí esse cenário what if pode ser feito por modificações de parâmetros. Vamos dar um exemplo. Eu quero testar um outro modelo, voltando para o exemplo, vamos para um exemplo mecânico, de uma turbina. Eu vou mudar essa aleta aqui, essa movimentação. Ok, tem a mecânica de fluido, ó, vai dar para ver o que está acontecendo. Agora, com a inteligência artificial, me traz 5 desenhos que podem fazer com que eu tenha menos turbulência, algum tipo ou dissipe melhor, ou tenha menos emissão de gases. A gente pode fazer esse tipo de análise, como você deu o exemplo do treinamento do robô, de uma maneira muito mais rápida. Então, essa construção, esse design generativo está dentro desse conceito também. Do ponto de vista de uma cidade inteligente ou de uma intervenção urbana, a partir do momento que eu tenho esse modelo, eu posso, incluindo nesse modelo até aspectos econômicos, eu posso ver, se eu colocar uma universidade aqui, um hospital aqui um centro de compras, aqui eu vou ter essa saída do metrô, aqui tenho uma matriz origem-destino super detalhada. O que vai acontecer? Essa simulação ela é possível de fazer. A técnica que vai ser usada são técnicas, como você disse, vai ser o melhor caso. Eu acho que aí é uma questão do cientista computacional ali, o cientista realmente de dados, escolher qual é a melhor técnica. Mas o que eu acho é que realmente a definição de um campo de trabalho muito fiel à realidade permite que a gente tenha respostas mais realistas. A gente vai diminuir a possibilidade de ter as alucinações ou essas extrapolações que estão fora da realidade. Entendi. Falando no Bion ou na Claro, né? Vocês já têm alguma aplicação prática que a Claro ou alguma startup de vocês já trabalhem com isso, ou ainda está no ramo dos estudos, das experimentações? E se tiver alguma coisa prática, você contar um pouquinho de como é que vocês estão se valendo aí do Digital Twins lá dentro. Eu acho que o caso mais prático que a gente tem, eu até citei a matriz origem-destino, nós temos um produto que é o Claro Geodata, que ele é uma matriz origem-destino, ou é uma possibilidade de entendimento da movimentação da população, obviamente respeitando a LGPD ao extremo, né? Mas essa matriz ou esse dado que a gente já trabalha, que já é um produto, ele já pode ser considerado um gêmeo digital. Ou que ele é uma carga
importante. E isso pode ser usado para tomada de decisão, desde otimizar o funcionamento de uma rodovia, pode ser usado para um entendimento melhor de como fazer uma expansão, pensando em serviços públicos, aonde é o melhor local para colocar um novo posto de saúde, ou otimizar o transporte público. Então a gente já tem, isso é gerado a partir dos dados anonimizados, obviamente, da própria telefonia. Então a gente, usando essa nossa capacidade de coletar esse dado de uma maneira limpa, a gente criou um produto que pode ser considerado já um primeiro milestone dentro de Digital Twins. E dentro dessa lógica, dentro do Bion, sim, a gente está avaliando algumas startups para estarem operando com a gente, com essa lógica de ter camadas de dados sendo integradas em um modelo único, e trazendo respostas importantes para a cidade, para operações industriais, para operações de intervenção urbana. Acho que outro exemplo, até puxando um pouco o que a própria prefeitura tem, né? A gente tem o GeoSampa, né? O GeoSampa, se você for pensar, ele tem tudo ali, né? Sim, sim. Então, ele, do ponto de vista até de atualização de dados, que é uma característica que é importante para o Gêmeo Digital, a gente já está vendo isso acontecer. A gente já tem modelos aí prontos para serem carregados ou trabalhados no sentido de trazer para diversos tipos vamos dizer, consumidores, pessoas que vão consumir esses modelos, né? A gente já tem coisas encaminhadas, bem encaminhadas. Então, dentro da Claro Geodata, ele é uma base, sem dúvida, para isso. O Bion está olhando, a gente entende. Outra coisa que a gente também está trabalhando, nós temos o Lakeit, que é um data lake de interoperabilidade, que é outro ponto super importante. Então, a gente tem aí um caminho para criar uma infraestrutura para esse gêmeo digital. E aí a ideia é realmente fazer POCs, né, com essas startups. A gente trabalha dentro do Bion com um processo de inovação aberta e de venture build, né? A gente procura empresas que realmente, startups que realmente tenham uma conexão com esse tipo de maneira de trabalhar a inovação. E é um convite também, quem estiver ouvindo o podcast pode procurar o Bion, né? Se inscreve no site do Bion, tem lá toda para se apresentar, seja startup, seja quem queira realmente estar tendo algum tipo de relação nesse sentido. Legal. Eu tava, assim, um dos cases que eu vi bastante de gêmeos digitais foi daquela separação das gêmeas ali, que os médicos conseguiram fazer o procedimento antes da cirurgia, né, usando o gêmeo digital, e, inclusive deu errado, né, assim, deu errado a simulação. E eles refizeram a estratégia, fizeram de novo ali no gêmeo digital, funcionou, e aí sim eles foram para as gêmeas lá e fizeram com sucesso a separação, né? A partir, se quiser comentar alguma coisa desse caso específico, você fica à vontade, mas eu queria que você me desse também mais exemplos práticos que tem aí no mundo ou no Brasil que a gente vê de gêmeos digitais. Olha, eu vou dar um exemplo, eu acho que até para extrapolar na questão desses processos biológicos, né? Existe uma startup que na verdade é uma scale-up atualmente que eu conheci. Eu fui head de um programa do MIT na área de inovação e empreendedorismo, trouxe a primeira edição aqui para o Brasil e acabei viajando o mundo todo com esse programa. E um dos mentores era o COO de uma empresa que usava o gêmeo digital e usou o gêmeo digital para o desenvolvimento de é um bioreator. O que é o bioreator? Acho que de uma maneira simplificada, ele é um sistema que vai parecer um sistema nesse caso, de fermentação. O que eles fizeram? Com essas bactérias
que eles, antes de produzirem as cepas, eles começaram a simular elas em computadores, em supercomputadores. Para quê? Com qualquer tipo de matéria orgânica, essa bactéria produzia, no final, estévia. E aí eles conseguiam, inclusive, tirar o retrogosto metálico A dessa. stevia é aquela planta que usa Sim, o para adoçante. adoçar, né? Então, sem a estévia, com, com qualquer tipo de biomassa, a bactéria ela produz no final o composto da estévia que a Entendi. gente utiliza. E para fazer isso, eles fizeram um gêmeo digital da bactéria para poder testar, como você trouxe no começo, fazer milhões de testes, milhões de variantes para saber qual teria o resultado melhor para conseguir esse adoçante sem o retrogosto metálico. Então, acho que é nesse tipo, o céu é o limite, né, de realmente como fazer isso, ou para que usar. Então, a possibilidade é muito grande, seja no universo biológico, seja no universo industrial, seja no universo das intervenções urbanas, do urbanismo mesmo, dos grandes empreendimentos, seja para você estar gerenciando sistemas complexos como um aeroporto, uma rodovia, uma hidrelétrica, uma plataforma de petróleo, dentro da indústria aeroespacial, realmente você ter um sistema extremamente complexos que você pode fazer modificações e ver o que vai acontecer com aquelas modificações antes de realmente ter um problema aí de bilhões Sim. de dólares no final. Nós estamos aqui no Inspira Sampa, que você conhece muito bem, você participou aqui da concepção do Uma espaço, né? honra. Que está vinculado à Prefeitura de São Paulo, mais especificamente à Prodan, né? Então, puxando um pouquinho de sardinha para esse lado de São Paulo e tudo mais. Pensando em São Paulo, quando você olha assim, pensando que gêmeos digitais, pelo que eu já pude, não vou nem perguntar, porque já ficou muito claro que vai me trazer economia, isso aí, né? Porque eu consigo testar uma série de cenários, uma série de situações, tem um ganho de tempo, né? Tem uma série de ganhos em cima disso. Você olhando assim para São Paulo, o que você veria assim de uma aplicação que nós aqui em São Paulo conseguiríamos, estamos mais perto de aplicar que traria um ganho significativo para a cidade, para o munícipe? Olha, eu acredito que, por exemplo, um gêmeo digital daqui do centro histórico, onde a gente está, de São Paulo, para entender como processos de revitalização podem acontecer, ou quais tipos de intervenção podem ter um impacto importante para o centro, já seria um belíssimo projeto e que Sim. realmente poderia trazer uma possibilidade, uma capacidade de escolha para os gestores ímpar, ímpar. Eu acho. Até porque o centro aqui é um problema aqui da cidade, né? Que já vem anos que a gente tenta. É um problema e é uma riqueza Sim, né, ao sim, mesmo tempo, sim. né? Então, como fazer essa riqueza florescer, Sim, né? porque quando a gente viaja por aí, várias cidades mantêm seu centro histórico ali, ó, é um lugar turístico, é um lugar vivo, dinâmico. E aqui a gente, apesar de ter muitos equipamentos de cultura, a gente ainda tem alguns desafios, né? Acho que pode ser um grande projeto. E pensando em futuro do Digital Twins, o que você vê assim, aplicações futuras, como é que ele vai desenvolver, ou ele já está na sua plenitude? Como é que você vê assim o Digital Twins e suas aplicações, né, daqui a uns 10 anos, por exemplo? Olha, eu acredito que como o AI, né, a gente está vendo o boom, né, da inteligência artificial, a gente está no começo de um processo. Em 10 anos, eu acho que essas simulações ou esses modelos, eles vão ser praticamente obrigatórios do ponto de vista de eficiência operacional,
de economia, de velocidade de execução, de projetos complexos. Eu acho que ele vai, naturalmente, todas as indústrias vão acabar bebendo em algum ponto dessa fonte. Realmente a possibilidade de você ter todas essas características que a gente falou, de ter um entendimento multidisciplinar, multidados, interoperável, com a possibilidade de descrever isso de uma maneira simplificada para diferentes interlocutores, para uma tomada de decisão baseada em dado, é muito difícil de imaginar que isso não vai ser usado de uma maneira ampla. Eu acho que é um processo natural e, obviamente, a capacidade computacional que está se desenhando para todo o universo de inteligência artificial, o gêmeo digital vai estar ali dentro. Ele vai estar usando isso e vai como espaço para ele crescer. Vai acontecer de uma maneira orgânica. Eu acho que pode ser até exponencial por conta realmente do resultado, do tipo de resultado que vai começar a aparecer. As indústrias a indústria de uma maneira geral, as verticais que a gente pensa, que a gente comentou, elas vão estar bebendo nessa fonte, sem dúvida, e acho que é uma tecnologia que veio para ficar, mais do que uma chamada buzzword, né? Mas você considera que ainda não estourou, ainda ela está, digamos assim, na linha da trajetória, estaria num começo ou ela já atingiu o seu boom aí? Ainda não, né? Eu imagino que não. Eu acho que está se construindo a base para isso. Você vê soluções pipocando que fazem parte dessa solução. Ela é uma solução que exige diferentes tecnologias, diferentes operadores. Então, acho que a gente está num momento de construção, mas ele já existe como mercado e como indústria, sim, já é uma realidade. E vamos dizer, eu construí o gêmeo digital aqui do centro de São Paulo, aqui, para ver deslocamento, ver uma série de parâmetros aqui. É, a preocupação com a atualização desse gêmeo digital, como é que se dá isso? Tem que estar constantemente sendo ajustado? Existe algum tempo? Pensando em cidades inteligentes, tá? Para a gente, porque Tá. eu imagino que cada cenário vai ser uma situação. Qual é que eu posso criar já um gêmeo digital e deixar ele rodando 5 anos sem mexer nele? Como é que é essa dinâmica? Ele tem que ser atualizado, mas essa atualização pode ser automática. Você pode, por exemplo, usar APIs para coletar dados e estar o tempo todo carregando esse sistema. Quando a gente fala de um modelo tridimensional, você pode pensar em atualizações programadas, seja usando até sistemas automatizados também. Você pode fazer isso usando nuvens de ponto. Você faz usando o LiDAR, que é um radar a laser que gera modelos extremamente complexos. Você fazendo um modelo a partir de um LiDAR de tempos em tempos de uma região, você vai manter ele, inclusive, tridimensionalmente atualizado. Então, a possibilidade é assim: se existe tecnologia para manter ele atualizado automaticamente, seja via APIs, recebendo os dados de fluxo de carros, do ar, da qualidade do ar, da economia. Você pode criar robôs para pegar o que está acontecendo via nota fiscal, como que está aquela região. E do ponto de vista do modelo tridimensional, é uma questão de ter uma carga programada, e ela pode ser feita de uma maneira bem automatizada. Vou te dar um exemplo prático. É o que a gente enxerga, por exemplo, com o Google Maps, quando você vê o Street View. Eles têm um modelo que é atualizado com uma certa taxa. Você vai lá, aquelas ruas que você
quando entra, está vendo ali, ela está razoavelmente atualizado. E eles ficam o tempo todo passando com o sistema de coleta de dados deles para gerar o que já seria um gêmeo digital das ruas. Então, nesse sentido, tem que manter atualizado, resumindo. Uhum. Bom, Luciano, infelizmente já chegamos aqui no nosso tempo. Passa rápido, 30 minutos, ainda mais quando a conversa é gostosa, assim, um assunto interessante como esse do GM Digitais. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui a sua presença, né? Você quer deixar algum recado, uma consideração final aí, quanto à tecnologia, claro, o que você queira comunicar? Eu acho que o mais importante é sempre quando a gente tem uma nova tecnologia surgindo, né, esse hype, né, a gente vai ter logo depois, a gente sabe, uma baixa de Vai ter acharem os que aquilo. adopters ali. Isso, e aí depois, mais uma hora atinge a maturidade. Eu acho que quem tiver interessado nisso, ir até mais a página 2, a página 5, ir atrás da informação para não ficar uma buzzword, para não ser simplesmente Sim, uma palavra-chave, mais uma uma. palavra É, para você apresentar durante uma conferência ou alguma coisa, e aí você não ter a profundidade. O meu recado é assim: é importante, pode realmente ajudar muito a sociedade, e quem tiver interesse, mergulhar, que pode realmente trazer uma solução importante para a gente. legal. Bom, chegamos ao fim de mais um Decodifica. Muito obrigado a todos aí pela audiência. Gostaram do vídeo? Curte, compartilhe com os amigos. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.